1 Samuel 18. Vou te mostrar aqui através da ministração de hoje as voltas que a vida dá e como é que a gente aprende com essas reviravoltas aí. Porque a nossa própria história passa por isso, momentos, etapas. E a gente tem que aprender a lidar com mudanças que acontecem à nossa volta. Tem gente que não gosta muito de mudança. Quando as coisas mudam, ficam desconfortáveis. A vida muda. Eu vou te mostrar aqui. Verso 1, 1 Samuel 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Jonas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse à casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava Davi com a sua própria alma. Jonas se despojou da capa que trazia de sobre si a Davi, como também as suas vestes, e a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre o agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Só até aqui. Contextualizar você. Aqui, Davi tinha acabado de matar o Golias. Ficou famoso instantaneamente. A fama de Davi cresceu porque ele matou o principal adversário de Israel, o principal guerreiro dos filisteus. Só que Davi até então era um menino humilde. Embora tivesse recebido a unção para se tornar rei de Israel, ele era de humilde família, convívio simples. Dentre os irmãos era o menor. Então Davi não tinha esse contexto de guerra, ele não tinha esse contexto de fama. Era um cara simples, um cara normal. De repente está lá para ele lutar com Golias, e ele luta e vence. A primeira vez que ele vai se apresentar ali, depois da luta diante de Saul, a Bíblia diz que ele vai se apresentar segurando a cabeça de Golias. Ele chega diante de Saul com a cabeça do gigante, que era ali o símbolo da sua vitória. Quando ele está falando com Saul, Saul tem um filho por nome Jonatas. A Bíblia diz que Jonatas ama a Davi com a sua própria alma. Ele gostou de Davi, ele se apegou a Davi. A Bíblia diz que ele se despe da sua roupa, da sua capa, da sua espada e do seu arco. Sabe o que isso significa? O reinado, ele era hereditário, ia passando de geração em geração. O Jonatas teve uma visão tão espiritual de Davi, que o simbolismo de se despir diante de Davi significava o quê? Que ele estava entregando a Davi o direito de sucessão. Mas a visão de Jonatas com Davi, ela é tão espiritual, que o Jonatas entendeu o quê? O rei de Israel, o próximo, não sou eu, é ele. Então aqui eu vou fazer uma atitude, por isso que eu sempre falo, o mundo espiritual é simbólico. Você quer tocar no mundo espiritual? É por simbologia. Ele se despe entregando para Davi o direito à sucessão. O próximo rei não serei eu. Embora eu seja filho do rei, embora eu seja o príncipe, o próximo rei é você. O Jonatas estava abrindo mão dessa posição, porque ele viu em Davi o quê? Falou, esse cara Deus escolheu ele, esse cara é especial, esse cara é diferente, então eu abro mão para que ele seja no meu lugar. E a fama do Davi vai crescendo cada vez mais, o Davi vai ficando importante, ficando famoso. O atual rei Saul não era como seu filho Jonatas. Saul não queria abrir mão do trono, então ele começa a perseguir Davi. E a vida do Davi fica difícil por um bom tempo, com Saul na cola dele, querendo matá-lo. Em muitas situações, o Davi, que já tinha uma unção sobre a sua cabeça, Deus já tinha escolhido ele. O Davi, que o próprio príncipe abriu mão de ser rei para que ele fosse. Por um tempo ele teve que correr. Então aprende uma coisa já:
Às vezes, o que Deus tem para mim, Ele tem para mim, mas não agora. Às vezes, para eu chegar na posição que Deus tem para mim, uma jornada será necessária. E às vezes, a jornada necessária é em extremo desconfortável. Imagina você olhando para você e pensando: o príncipe me aceitou e Deus me escolheu, mas agora eu tenho que fugir para não morrer. Será a vida de Davi. Matei um gigante com uma pedrada só, o povo me aceita, os servos do atual rei me aceitam, mas ainda não é minha hora, então eu preciso fugir. O tempo passa, em algumas ocasiões Davi teve que servir ao rei dos filisteus, seus principais adversários, e o Saul, principal perseguidor da vida de Davi, é morto. Ele morre. Quando os filisteus invadem Israel e eles matam Saul, eles matam também a Jonatas. Eu estou resumindo a história, tá? E o Jonatas tinha um filho de 5 anos de idade, Mefibosete. Ele estava aos cuidados da babá dele, e de repente chega a notícia falando que os filisteus tinham invadido. A babá, para proteger o bebê, pega o bebê e sai correndo com ele, 5 anos de idade, pega ele e sai correndo com ele. Ela tropeça e cai em cima da criança, e ela quebra as 2 pernas da criança, e a criança fica aleijada para o resto da vida. Já percebeu que tem profissão que não é para certas pessoas? Essa mulher aqui não era para ser babá, irmão. Ela vai proteger o menino. Meu Deus, que perigo, preciso proteger esse menino. Cai em cima do menino, o menino fica aleijado para sempre. Certas coisas na vida, para funcionar, tem que encaixar com o nosso perfil, irmão. Aí morreu Saul, que era rei. Morreu o Jonatas, que tinha o direito a ser príncipe, mas abriu mão. E essa criança de 5 anos, está escrito aqui, ó, em 2 Samuel 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Ele era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, caiu, ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Aí eu falo com você, olha que coisa. Ele era de uma linhagem real. Tinha direito a ter uma vida maravilhosa no palácio. Ele nasceu em berço de ouro, ele nasceu com sangue azul, ele nasceu debaixo daquilo que nós chamamos de sorte. Tinha tudo para dar certo a vida de Mefibosete. Só que agora ele está completamente órfão e aleijado. Já aconteceu na sua vida? De repente você pensou assim: agora tudo vai dar certo, e de repente tudo espangola, virado na desgraça total. Já passou por isso? Você pensa: agora está tudo encaminhado, agora tudo vai dar certo. De repente está ali Deus para te ensinar uma lição. Uma pessoa que podia ser um sucessor ao trono, um potencial a rei, com direitos inclusive, só que agora órfão e aleijado. Davi assume o trono, se torna o rei, só que até Davi colocar Israel em ordem leva muito tempo. Saul tinha bagunçado demais as coisas. Israel tinha muitos inimigos. Davi levou um tempo guerreando, pelejando, travando batalhas, vencendo inimigos, colocando guarnições em nações adversárias para manter o controle. Só que chega uma época na vida de Davi, e mais uma vez, debaixo do seu perfil, Davi consegue organizar todas as coisas. Israel agora está em paz. Não existe mais quem confrontasse Davi em guerra. Ele conseguiu algo. Davi conseguiu notoriedade, nome, força o suficiente para que ninguém mais o desafiasse. O menino que saiu lá da fazenda, era o último filho, virou rei de Israel, e um baita de um rei com esse perfil. Ele entrava na igreja, no templo, e se você olhasse para Davi no templo, você ia achar que ele era um cara até fraco. No templo ele cantava, no templo ele chorava, no templo ele se quebrantava. Se chegasse no templo, Davi estava lá ajoelhado, chorando, batendo no peito, como está em Salmos, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pó. Aí ele saía do templo, ia para a guerra. Lá na guerra, irmão,
Era outro perfil. Lá na guerra ele não poupava ninguém, ele era sanguinário. O próprio Deus fala: você é um homem sanguinário e violento. Então aqui eu já aprendo uma outra lição. Não acha que o seu irmão é o que ele é só pelo aquilo que você vê aqui dentro da igreja, não. Tem irmão que você olha aqui para ele dentro da igreja, ele tem cara de franciscano, já viu? Carinha boa, sorrisão. Às vezes ele é o capeta, mas ele aqui dentro ele é só bonzinho. Eu não estou dizendo que o Davi era falso. Eu estou dizendo que dentro do ambiente ele oferecia o melhor que tinha dentro do ambiente que ele estava. Templo, lugar de oração, quebrantamento, guerra. Aqui eu estou aqui para matar. Talvez por isso ele fosse tão eficiente. Essa capacidade de se adequar aos ambientes, ela é extremamente importante para quem quer vencer. Só que o período chega em que Israel está em paz. Agora eu quero que você abra comigo, segundo livro de Samuel 9. Abre lá. Saul perseguia Davi, eu contei para você. Só que o Saul morreu. O Jonatas também morreu. Davi agora é o soberano de Israel. E chega uma época na vida dele, está lá no capítulo 9, no verso 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: o teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou e disse Davi, Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. A situação de Mefibosete era tão complicada que ele foi adotado por Maquir, que era um rico da época, uma pessoa de posses. Para proteger ele, por causa das tretas da sua família, mandaram ele para Lodebar, que era um deserto. Lodebar significa lugar sem pasto. Era uma terra de total miséria. E foi lá que esse príncipe, esse potencial rei, foi parar. Órfão, aleijado e num lugar de miséria. Totalmente sem nenhum tipo de expectativa de vida. Abandonado mesmo, largado lá. Vivendo de caridade de alguém. Alguém o adotou e o mantia lá escondido. Só que Davi é interessante demais. Às vezes a gente olha, os caras que deixaram o nome escrito aqui na Bíblia, eles são especiais por vários motivos. Olha o coração de Davi. Será que tem alguém ainda da família de Saul que eu possa fazer bem a essa pessoa por amor a Jonatas, que eles tinham uma aliança? Saul, seu principal perseguidor. Para Jonatas já não devia mais nada. Jonatas estava morto. Aí alguém chega e fala assim: ó, tem um Mefibosete, ficou aleijado, mora lá em Lodebar. Davi fala assim: manda trazer. Aí vão lá e pega o cara numa terra de miséria, impossibilitado. Eu não tenho dúvidas que quando Mefibosete entrou na presença de Davi, sabe o que ele esperava? A morte. Sabe o que ele esperava? Retaliação, vingança. Mas disse-lhe, porém, Davi: não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, o teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo
para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, um moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul, de toda a sua casa, eu tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás e colocará a terra aos teus filhos, teus servos, recolherá os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então olha para cá. Chega Mefibosete esperando o quê? Agora o rei vai vingar em mim tudo que a minha família fez. E sabe o que o Davi fala? Fique em paz. Com você eu quero usar de extrema bondade. A partir de hoje, tudo que era herança sua, tudo que era de Saul, agora é seu. E a partir de hoje você vai comer pão continuamente. Sabe o que ele ganhou? Um direito perpétuo à mesa do rei. Então repita comigo assim, diga: a vida muda. Eu penso que em certos momentos da vida, Mefibosete olhava para o seu próprio corpo já destruído por causa da queda, pensava na sua história, em tudo que ele poderia ser, alguém que era do clã real, mas agora está lá na terra sem pasto, totalmente sem expectativa, sem poder andar. E Davi chega e restitui tudo que era de Saul. Deixa eu te falar aqui, Saul era o primeiro rei de Israel, ele tinha muitas posses. O Davi falou: é tudo seu de novo, eu vou te dar tudo, eu vou te restituir. E não tinha no coração de Davi nenhum tipo de mágoa, nem ressentimento. Você agora é meu convidado, você come pão perpetuamente na minha mesa, vai comer aqui comigo, na minha casa, vai participar do conselho real. Sabe o que eu acho legal? É pensar lá no texto que eu li com você, de 1 Samuel 18, quando a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi, e Jonatas ama Davi, e por causa de Davi o Jonatas entra num monte de encrenca. Mas a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. A bondade de Jonatas na vida de Davi foi retribuída na vida do seu filho, porque Deus é justo, Deus é fiel. O que o Jonatas plantou na vida de Davi, o Mefibosete está aqui colhendo. E mais uma vez, que coração é esse que Davi tem? Que ele não tinha vínculo de convivência, nada. O cara não podia nem andar, e ele fala: tudo que era de Saul, tudo que era do rei, agora é seu. E chama aquele cara e fala: a partir de hoje, você vai cuidar dele. Nas terras de Saul, você vai plantar e colher, e tudo você vai dar para o teu senhor. Mas ele vai ser criado aqui agora. Ele vai morar aqui comigo, num palácio. Interessante, porque essa história, e aqui eu já vou terminar, mas até aqui era só uma questão de introdução. Olha para cá. É exatamente a história da igreja com Deus. Quando Mefibosete chega diante de Davi, ele fala: Davi, o que eu posso ter feito para o Senhor, que é rei, olhar para mim que sou um cão morto? Olha como é que Mefibosete se sentia: eu sou um cão morto. Eu sou um cão e já estou morto. O que fez que o Senhor olhou para mim? Engraçado, era só bondade de Davi, era só generosidade de Davi, era só Davi exercendo de fato o contato que ele tinha com Deus na vida de alguém. Não é a história da igreja e Deus? Eu não vou falar nem de você, porque eu não te conheço o suficiente, vou falar de mim. O meu coração não é dos melhores, eu sou ruim pra caramba. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se alguém pisar no meu calo, eu tenho que orar demais para mim não tentar revidar. Eu reclamo mais do que deveria. É muito mais fácil você me pegar reclamando do que adorando. Eu tô com essa tosse aqui tem 2 semanas, eu já pedi até para Deus: não, me leva logo, eu não quero tossir mais não, me leva, tô cansado já. Esse é o meu nível de reclamação. Eu sou um imprestável. E aí você vem para a igreja e de repente você começa a olhar e falar: o que Deus viu em mim? Porque eu não tenho nenhum tipo de atrativo, sabe? Não tem nada em mim que chame a atenção daquele que é eterno.
Então eu e você somos muitas vezes comparados a Mefibosete. Nós não temos expectativa, nós não temos recurso. Muitas vezes, por causa da história da nossa vida, nós não temos esperança. Em muitas situações nos sentimos como pessoas aleijadas, sem ter como se mover ou se libertar de certas coisas, até que alguém que tem mais poder, mais autoridade e mais generosidade intervém na nossa história. E esse é o Senhor. O que Davi fez na vida de Mefibosete é exatamente o que Jesus está fazendo na minha e na sua vida. Não tinha nada em nós que o atraísse, mas não é uma questão de atração, é uma questão de bondade daquele que pode fazer alguma coisa. A gente não é generoso, pelo menos não de graça. A gente até faz uma bondade ou outra se a gente puder ser retribuído. Eu sei que é assim. Às vezes a gente até faz uma gracinha ou outra para alguém, mas geralmente é se essa pessoa puder nos retribuir. Então a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus também é uma troca. Olha para mim aqui. Nós não temos nenhum poder de negociação com Deus. Não tem nada que você pode oferecer. Porque é igual a gente canta uma música aqui de vez em quando e eu gosto. Tudo tem a ver com Deus, não é com a gente. A bondade de Deus que vem não é porque eu fiz nada que eu mereça. Eu não mereço nada. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então eu posso às vezes olhar para mim e falar: peraí, eu sou como um cão morto, mas o Rei dos Reis me fez um convite real. E eu saio aqui da minha simplicidade, para me tornar uma pessoa que pode, que tem acesso à mesa do Rei. O convite é feito à igreja, assim como Davi chamou Mefibosete e falou: a partir de hoje, come pão continuamente na minha mesa. Essa não é a ceia do Senhor? Um convite não é uma intimação. O convite eu posso aceitar ou rejeitar. O convidado tem o direito de ir ou de não ir. E eu aprendi essas coisas muito bem por conta da minha posição. Eu sou pastor, e aí um monte de gente me convida para um monte de coisa, e às vezes eu não quero ir. Quem aqui não gosta muito de ir em algumas coisas assim? Não gosto. Pastor, vamos ali? E é um convite, e vocês podem me convidar. Já estou até desabafando aqui. Agora, quando me convidarem, saiba de uma coisa: eu tenho um direito, tenho ou não tenho? Aí às vezes alguém me convida e eu não consigo ir, às vezes não é nem porque eu não quero, é porque eu não posso mesmo. A pessoa fica chateada comigo. E eu sempre falo, gente, um convite me dá direito de aceitar ou não. Eu posso ser convidado por Jesus para morar no céu, mas eu tenho o direito de recusar se eu quiser. Às vezes nós somos convidados por Jesus a ter uma vida totalmente diferente daquela que a gente está levando. Qual que é o problema? Eu estou recusando o convite. Às vezes o Senhor fez um convite para mim: a partir de hoje você vai comer pão continuamente na minha mesa, vai fazer parte aqui do grupo dos especiais, vai morar aqui no palácio, vai conviver comigo. Mas a gente olha e fala: não quero, ou não posso agora, ou eu não preciso disso. E às vezes esse convite de Deus para nós é justamente para que Ele possa restaurar na nossa vida aquilo que é um direito que foi conquistado lá na cruz. Tem gente aqui essa noite que tem potencial como Mefibosete para ser príncipe, mas se você está decidindo viver como um isolado numa terra sem pasto, aleijado, aí já não é mais com Deus, o convite já foi feito. O Mefibosete foi esperto, rápido, ele aceitou e foi restituído. Tem pessoas que já têm um convite pairando sobre a sua vida, mas ainda quer viver como um cão. Tem um potencial latente aí para ser um príncipe, e o convite já foi feito, mas você ainda quer viver como um cão.
Ah, pastor, não me sinto emocionalmente preparado para certas coisas, eu não estou pronto ainda. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Se Deus já fez o convite, Ele não está perguntando se você está pronto ou não, Ele só quer saber se você aceita. Às vezes a gente chama alguém e fala, vem fazer parte da liderança, você vai ajudar muito. Ainda não estou pronto. Ah, pronto, nem eu estou. Olha o tanto de baboseira que eu falo aqui. Tem hora que eu mesmo penso, por que aquele povo congrega naquela igreja? Até eu duvido. Às vezes em algum momento na sua vida, alguém tropeçou com você no colo e te esbagaçou. Psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, isso limitou você. Mas o rei dos reis, faz um convite para você falando, vem cá que eu vou te restituir. Vem aqui que eu vou colocar a sua vida exatamente no propósito que ela tem que ser. Porque você é meu convidado. E Ele tem poder para fazer isso. Pastor, em algum momento aconteceu algo comigo que simplesmente acabou com a minha história, me limitou. Minha autoestima acabou. Eu olho para mim e me sinto como o Mefibosete disse, um cão morto, eu não tenho valor. Aí Davi chama ele e fala, isso vai mudar hoje. A partir desse momento você come pão na minha mesa. Agora, tudo que você perdeu eu estou te restituindo. As terras que eram do rei agora são suas. E aquele homem é colocado de novo no propósito, no plano original. Porque a vida muda rápido. Com Deus é muito rápido. Então fecha os seus olhos. Me escuta. Eu não gosto de sensacionalismo, eu não gosto. Na igreja eu não gosto de nada movido por emoção, porque emoção passa e acaba. Mas deixa eu te fazer um convite hoje. Para você que muitas vezes pensa que em algum momento da sua vida aconteceu algo tão grave que você perdeu o seu valor, que manchou a sua história de uma maneira assim definitiva. E eu estou aqui como ministro do Evangelho para te dizer que isso é uma bobagem, uma mentira do diabo. Que essa noite, através do culto, através da presença do Espírito Santo aqui, o Senhor pode renovar uma aliança com você e tirar aquilo que te envergonha e te fazer um convite perpétuo, não para pertencer a uma igreja, mas para pertencer ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Eu me sinto assim, pastor, como um cão morto, emocionalmente falando, psicologicamente, espiritualmente falando. O Senhor estende um convite a você. A partir de hoje comerás pão perpetuamente na minha mesa, e será tratado como um dos filhos do rei. Feche os seus olhos. É coisa simples, é uma oração. É uma oração. É um momento e Deus te restaura. É um momento e Deus te restitui. Mesmo que eu ande. Feche os seus olhos. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo
se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Talvez aconteceu algum tipo de rejeição, rejeição materna, rejeição paterna. Seus pais te rejeitaram. Às vezes um divórcio, às vezes uma doença, às vezes alguém se aproveitou de um momento em que você estava vulnerável, judiou de você, te marcou de maneira negativa, e você sentiu que perdeu o seu valor. Mas deixa eu te falar aqui, não é um jargão. Seu valor quem dá é Deus. Não pode ser medido por nenhuma outra pessoa. Em algum momento da sua vida, o Mefibosete se sentia como um cão morto. Deus olhava para ele e falava: não, você pertence ao palácio real, seu lugar é na mesa do rei. E Deus fez tudo o que precisava fazer para colocá-lo lá. A única coisa que ele fez foi aceitar o convite. Eu falei na pregação, o mundo espiritual é simbólico, ele se move por simbologia. Então deixa eu fazer algo aqui. Você quer mudar de vida? Quer aceitar um convite do Senhor? Sai do seu lugar e vem até aqui o altar, e nós vamos orar com você e ministrar isso na sua vida.